Oi pessoal, boa noite. Olha eu por aqui de novo. Como eu estou falando já há alguns dias, eu estou gravando vídeos para a faculdade, vídeos que eu preciso apresentar. Eu fiz uma palestra sobre o contraturno e então eu sigo falando sobre ele agora. No momento, o vídeo de hoje é sobre a contribuição para o rendimento escolar, o contraturno e a contribuição para o rendimento escolar. As atividades do contraturno contribuem para variar e estender os objetivos aplicados em sala de aula. O professor vai notando aos poucos que o rendimento dos alunos melhora, assim como as habilidades socioemocionais, a concentração e o desempenho na aprendizagem. Com as atividades do contraturno, sempre reforçando aquilo que eu falei no início. Os alunos ficam mais perto do professor, eles conseguem conversar melhor com ele, conseguem tirar dúvidas, esclarecer às vezes até algum problema que esteja acontecendo em sala de aula. Muito se fala em bullying hoje em dia. Então, as crianças conseguem, com o professor do contraturno, eles conseguem ficar mais próximos dele, conseguem resolver questões mais rápido, porque tem um professor mais perto, que vai conseguir dar uma atenção melhor. Consequentemente, isso melhora o rendimento escolar, porque mesmo que ele venha com uma dúvida da sala de aula, no horário que ele estava, no horário normal de aula, que ele estava em sala de aula, ele teve algum problema, alguma dúvida e não conseguiu resolver com o professor dele de sala, no contraturno ele consegue. Aí ele vai se aproximar desse professor, vai dizer: olha, eu fiquei com tal dúvida, hoje a professora pediu para recortar uma palavra e eu não achei, não deu tempo de terminar, e esse professor de contraturno vai conseguir ajudar. Por ser menos alunos, né, ele consegue dar uma atenção maior. Não que o outro professor não dê, mas ele consegue dar uma atenção maior, consegue ficar mais próximo dos alunos, então com isso melhora muito as habilidades socioemocionais, né, porque a criança consegue se comunicar com o professor melhor, com os colegas, poder de concentração, porque como a atividade é menor no contraturno, né, a atividade de reforço escolar ele é menor, eles já ficam pensando na atividade prática e conseguem se concentrar melhor nesse reforço, seja numa matéria, num tema de casa. Consequentemente, o desempenho escolar, o desempenho na aprendizagem melhora significativamente. Visto como um desafio para a educação do futuro no ensino infantil das escolas brasileiras e compreendendo a questão dos benefícios de uma educação integral, busca-se como objetivo investigar a concepção e a qualidade no quesito ensino-aprendizagem. Neste quesito ensino-aprendizagem, a concepção e a qualidade, né, a investigar a concepção de qualidade nesse quesito ensino-aprendizagem é muito importante. O professor passa a dar uma qualidade melhor de ensino. Ele consegue desenvolver algumas habilidades, eu não digo todas, mas algumas habilidades mais latentes na criança. Se é uma criança muito criativa, uma criança muito, como se diz, muito ativa, muito criativa, ele consegue desenvolver essas concepções, essas habilidades. E isso melhora muito o quesito ensino-aprendizagem, porque na sala de aula é desenvolvido a matéria, né? Para os pequenos, eu estou dando como exemplo aqui a educação infantil, né? Os pequenos, até o quarto, quinto ano, as crianças conseguem estão aprendendo alguma coisa em sala de aula sobre uma letra, sobre um animal, sobre um meio de higiene, um meio de transporte, um meio de comunicação, estão aprendendo alguma coisa em sala de aula nesse sentido, nesse tema. Nas atividades de contraturno, ela vai ter atividades mais práticas de reforço, ela vai conseguir se desenvolver melhor, vai fazer um desenho, vai fazer uma leitura, vai assistir um vídeo, vai ficar mais próximo do professor, vai tirar dúvidas,
vai fazer o tema de casa aqui. A aula toda vai decorrer sobre esse tema e o tema de casa, consequentemente, vai ser sobre esse tema também. Então, ela vai já ir com a sua tarefa feita de casa, vai tirar dúvidas com aquele professor e isso melhora muito a qualidade do ensino-aprendizagem. As atividades são necessárias para ir de encontro à educação, despertando maior interesse no aluno em ficar na escola em um turno inverso, observando o desenvolvimento das crianças e professores em cada uma dessas atividades realizadas no contraturno. Não observa só o que a criança está fazendo, o que ela está aprendendo, observa-se também o professor. Ter um pessoal habilitado, ter um pessoal qualificado, para que venha ficar com essas crianças no turno inverso, que venha agregar conhecimento, agregar ensino, agregar aprendizagem, é muito importante para a escola. Causa tranquilidade, dá tranquilidade nas crianças, dá tranquilidade nas famílias que deixaram seus filhos lá e dá tranquilidade na escola, porque ela sabe que aquele professor que vai ficar no turno inverso é uma pessoa qualificada. É uma pessoa que vai fornecer todas as orientações para as crianças, vai orientá-las também nisso, porque as atividades do contraturno são mais ao ar livre, então tu tem que ter domínio, tu tem que conhecer a tua turma para levar a tua turma para um passeio, para levar a tua turma até para o pátio da escola. Que tu saiba os limites dessas crianças, o que elas mais gostam de fazer, acaba desenvolvendo todas as outras habilidades de fazer atividades práticas, habilidades de pular, de saltar, de correr em zigue-zague, desenvolver essas habilidades. O professor tem que observar isso. Consequentemente, a direção da escola observa se esse professor está bem preparado para fazer essas atividades com esses alunos de contraturno. Verifica-se a relação professor-aluno num ambiente participativo, acolhedor, incentivador, visando a produção de conhecimento numa visão global do educando. O aluno que vai para o contraturno, ele espera que esse contraturno seja algo prazeroso, algo acolhedor, incentivador de suas habilidades criativas, originais, que o conhecimento deles tem que ser total. Eles não vão para o contraturno somente para fazer reforço escolar. Eles não vão para o contraturno apenas para comer lanche, para almoçar, apenas para fazer uma atividade prática ou para jogar futebol a tarde inteira. Não. Todas as atividades são desenvolvidas lá. Elas têm uma grade, né, das atividades de contraturno. Na segunda-feira, um reforço escolar de português, uma aula de patinação, uma aula de culinária. Na terça, eles vão fazer a tarefa de casa, eles vão fazer todos os dias, porque os pequenos sempre têm tarefa de casa todos os dias. Vão fazer a leitura de um determinado texto, vão assistir um vídeo. Então, todas as atividades são desenvolvidas no contraturno, como eu falei bem no início, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais simples, para que as crianças possam se sentir melhor, mais acolhidas nesse horário inverso ao da aula. Entender a importância de melhores condições de trabalho, qualidade dos espaços usados pelas crianças e recursos oferecidos. Eu não posso chegar lá e dizer para o meu aluno que eu vou dar uma aula de futebol e eu vou ir na sala onde ficam guardados os materiais de educação física e não ter nenhuma bola. Então, eu tenho que prestar muita atenção no espaço onde eu vou levar o meu aluno, seja numa quadra, seja numa sala, seja na cantina para fazer uma aula de culinária, numa quadra de futebol, numa sala de aula, se vai ter recurso disponível e suficiente para todos. Eu não posso dizer que eu vou oferecer 1000 coisas e chegar na hora eu não ter nenhuma para passar e vou deixar as crianças dentro da sala do vídeo a tarde inteira ou a manhã inteira. Então, eu tenho que prestar muita atenção na qualidade dos recursos oferecidos, porque esse material oferecido são os recursos que eu ofereço para o meu aluno no turno inverso, para que ele se sinta, como eu falei antes, acolhido, para que ele tenha vontade de
de voltar no outro dia, para que ele se sinta bem. Eu me sinto bem no eu me sinto bem de tarde, mãe, na escola, eu quero ficar lá. Porque onde não for prazeroso para ele, a família vai ser a primeira a notar essa diferença. A educação desses pequenos precisa ser integral, com evolução e continuamente, cabendo aos educadores proporcionar essas situações. Bem isso que eu falei. Eles precisam evoluir. Eles estão com uma dificuldade em sala de aula, de alguma matéria, alguma coisa que eles não entenderam, lá no contraturno vai ser proporcionada a evolução desse trabalho, dessa atividade que foi feita em sala de aula. Eles não conseguiram avançar. E os educadores, os professores, são os responsáveis por proporcionar essa situação de evolução, de transformação. Aconteceu alguma coisa em sala de aula, não consegui resolver, no contraturno a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Até porque os professores têm que estar aliados. O da manhã não conseguiu resolver alguma coisa, olha, eu noto que aluno A, B e C não estão avançando, eles não estão entendendo, tem como me dar uma força, vamos construir um jogo com eles, vamos fazer um jogo de tabuleiro, vamos fazer uma atividade mais lúdica para que haja entendimento desse tema que está sendo desenvolvido em sala de aula, para que a criança também não se sinta constrangida no meio dos colegas, porque ela está lá junto com os outros 20 colegas de sala de aula, todo mundo já está lendo ou já está querendo saber o próximo assunto e ela continua no assunto anterior. Então, isso é muito importante para a criança, para que haja essa evolução na aprendizagem. A qualidade dessa educação não é definida apenas na introdução de tecnologias e produtos avançados, mas sim nas mudanças e transformações, ou seja, nas relações humanas. Não basta eu dar um computador de última geração, eu inventar um jogo com peças difíceis de ser colocadas, e não adianta eu mostrar isso se não houve uma transformação do que eu estou ensinando antes para que eles cheguem para fazer brincar com aquele jogo, mexer naquele computador, já sabendo o que aconteceu antes, porque senão ele vai só mexer, de repente só vai navegar na internet, não vai fazer nada de mais útil naquele tema. Então, as relações humanas estão muito, como se diz, tem que ser muito esmiuçada nesse sentido. Eles têm que sentir confiança naquela professora. A relação professor-aluno é uma relação humana muito importante dentro de sala de aula. E é por isso que eles têm que passar por todas essas mudanças, essas transformações dentro de sala de aula. Porque, como eu disse, não adianta a gente querer que eles avancem se antes eles não têm conhecimento do tema anterior, das coisas que a professora está ensinando antes. Então, primeiro, eles têm que essas relações serem esmiuçadas, serem, como se diz, abertas, transformadas, mudadas. Eles precisam ter conhecimento total sobre um assunto anterior para depois avançar para o seguinte. A nova escola de qualidade precisa se adequar aos novos alunos, proporcionando uma nova forma de pensar, de ensinar, onde ensinar também é aprender, é uma troca. Os alunos aprendem sozinhos, com os colegas e com as professoras, e os professores com eles também. É uma troca esse aprendizado e ensinamento. Eu ensino, tem alunos que tu vai explicar uma coisa para ele já vem com outra ideia e essa ideia dá pra gente aproveitar, vamos fazer um jogo, vamos fazer alguma coisa que eu possa usar a ideia do meu aluno para que ele se sinta também valorizado, para que ele veja que o que eu cheguei e contei para a professora gostou, a professora vai usar, quando ele nota que a professora dá importância para o que ele já sabe. E nenhuma criança chega na escola sem saber nada. Eles carregam uma carga
de conhecimento, eles trazem uma carga de experiência de casa, mesmo os mais pequenos. Eles podem não saber ler e escrever, mas eles sabem que meu pai chega todo dia, tira o calçado, bota aqui, ele troca de roupa, a gente vai jantar. Eles têm conhecimento sobre essas coisas, eles sabem o que os pais fazem, eles são acostumados à rotina de casa. Então, isso é muito importante, essa troca que os professores têm com os alunos. O contraturno passa a ideia de formação mais completa, onde as crianças desenvolvem o seu lado mais sensorial e criativo. É aquilo que eu disse, está com dificuldade em sala de aula, no contraturno ele consegue desenvolver essas atividades, ele consegue desenvolver o lado sensorial, ele consegue ficar mais sensível às coisas. Em sala de aula, às vezes, na maioria das vezes, né, é muita matéria para passar. É um currículo que tu tem que completar. Então a professora às vezes está com vontade de fazer uma horta com os alunos e ela não consegue pelo pouco tempo que ela tem. No contraturno eles conseguem fazer isso, eles conseguem plantar uma árvore, eles conseguem fazer uma horta, eles conseguem fazer um bolo, coisas assim que eles consigam tocar mais, que sejam mais sensíveis, que eles possam ter o toque. E esse lado criativo é muito desenvolvido, fica bem evidente no contraturno escolar. No contraturno, trabalha-se outras formas de aprendizagem, que determina a autonomia das crianças fora da sala de aula, seja a partir de um curso, um passeio, uma leitura, entre outros. Como eu disse, a professora tem que conhecer, o professor tem que conhecer os seus alunos. Como é que eu vou levar as crianças para um passeio se eu nem sei do que eles gostam? Eu vou levar eles para o zoológico e tem crianças que nem têm interesse nisso. Eu vou levar eles no teatro e eles não. Eu tenho que ir trabalhando a ideia. Tal dia nós vamos no teatro, a gente vai ver um local onde o som é diferente. Quando a gente fala, isso vai acabar colocando neles a vontade de conhecer uma coisa nova. Eles vão ficar ansiosos esperando pelo dia do passeio. Para fazer um curso, vai vir um professor que vai dar aula de patins, eles vão ficar ansiosos, a gente vai patinar, a gente vai andar de skate, nós vamos aprender vôlei. Tu tem que ir trabalhando com eles aos poucos por trás do que tu quer passar na aula de contraturno, para que eles aumentem o rendimento deles em sala de aula. Eles vão se tornar seres humanos mais felizes, porque eles vão realizar no contraturno atividades que eles gostariam de fazer normalmente, e eles vão poder fazer essas atividades dentro da escola, aprimorando o que eles aprenderam em sala de aula. E isso vai ser muito importante para eles. É preciso que a escola seja um espaço público de qualidade, que possa formar pessoas capazes de serem autores do seu aprendizado. Como eu disse, dentro a escola precisa se tornar um espaço público de qualidade. A gente tem que olhar para a escola e gostar de estar na escola. O aluno tem que gostar de estar na escola. A escola tem que ter qualidade. O que ela passa tem que ser de qualidade. Tem que ter, como se diz, a criança fale com carinho da sua escola. Eu estudo em tal escola, minha escola é assim, é assado, lá os professores fazem isso, a merenda é boa, isso e aquilo. Eles têm que ter orgulho de fazerem parte daquela escola, daquele espaço de educação. E para depois que lá na frente, quando estiverem adultos, eles sejam capazes de ter uma memória afetiva muito boa sobre aquele lugar. E dentro da sala de aula eles sejam autores do seu aprendizado. Eles não fiquem com tanta vergonha, com tanta timidez, crianças muito ansiosas, crianças muito, como se diz, muito agitadas, que não o tempo de concentração, de foco é pequeno. Isso vai acabar, a gente acaba trabalhando com eles, a gente vai trabalhando com isso, com eles, esses pontos, né? E eles vão melhorando dia a dia. O professor em sala de aula vai notar
Ai, o meu aluno, ele era ansioso demais, ele queria falar vários assuntos ao mesmo tempo, eu não tinha como atender, ficava preocupada, e agora com essas atividades do contraturno ele está conseguindo realizar as atividades em sala mais tranquilos, ele consegue desenvolver, conversar com a gente, passar dificuldades que ele está passando, ele consegue me falar, eu consigo esclarecer, consigo ajudar, então isso tudo é muito importante para o rendimento escolar. Pergunta-se qual a importância da contribuição do contraturno para o rendimento escolar. Temos que acreditar que podemos ter uma vida melhor, vida esta onde as relações humanas estejam mais evidentes do que nunca e os conhecimentos mais democráticos e seus alunos se tornem críticos do meio em que vivem. A gente tem que acreditar que a vida da gente vai melhorar, porque agora mesmo a gente passou um ano atípico, né? Um ano de pandemia, aos poucos agora está voltando às aulas, mas mesmo assim em modelo híbrido, né? Vai uns dias na aula, outros dias não, e as crianças vão ter essa memória. Antes da pandemia, eu passava 2 turnos na escola. Eu ia para a aula de manhã e à tarde eu ficava no contraturno. E agora isso não está acontecendo. Agora, uma semana eu vou na escola, outra não, ou vice-versa. Às vezes somente pela aula online. Então, eles têm essa memória. Eles lembram das coisas que acontecia antes da pandemia, eles lembram bastante. E a gente viveu um ano onde ficou todo mundo em casa, as atividades eram poucas, a gente não podia sair para a rua, não podia fazer nenhum tipo de atividade física. Então, esse contraturno que venha a acontecer daqui a um tempo, porque a nossa esperança é essa, né, que a gente quer que tudo isso passe, melhore, esses conhecimentos adquiridos na infância vão propiciar uma sociedade mais democrática, uma sociedade onde os alunos se tornem críticos do meio onde eles vivem. Eles vão notar as diferenças e eles vão poder fazer críticas ao que está acontecendo no momento e na vida deles no futuro. Os professores são grandes responsáveis pela contribuição da melhora do rendimento escolar no contraturno, pois para atingir essa melhora é necessário romper com velhos temas e transformar a escola como espaço de crescimento. Não adianta mostrar para o meu aluno novas tecnologias, novos recursos, novos equipamentos, se ele não tiver conhecimento do que aconteceu antes, das coisas de dia a dia de sala de aula. Não adianta eu levar meu aluno para aula de informática se de manhã ele não tem sequer um livro para ler. Então, vamos cada coisa ao seu tempo, ensinar eles de uma forma mais tranquila, mostrar eles o prazer da leitura, o prazer de fazer um esporte, o prazer de fazer uma comida diferente, de levar esse conhecimento para casa, para a sala de aula, porque mesmo os pequenos, eles têm todo o conhecimento de como é a rotina em casa, eles chegam na escola, eles não chegam sem saber nada, eles carregam, eles trazem uma experiência de casa, principalmente de rotina, de o que eles fazem pela manhã, em seguida que acordam, tomam um café, essas coisas todas eles trazem de casa. E às vezes eles querem fazer a mesma coisa em sala de aula, porque na sala de aula tem regras, tu precisa ficar sentado, tu precisa prestar atenção. E no contraturno, além de tu reforçar essas normas de conduta da escola, tu consegue fazer que as coisas sejam mais tranquilas. Ele vai fazer atividade de reforço, ele vai fazer tema de casa, ele vai conseguir fazer um esporte, uma atividade artística, que isso é muito importante para o desenvolvimento do rendimento escolar em sala de aula, do rendimento das coisas que ele está aprendendo em sala de aula. E os professores têm que transformar a escola como um espaço de crescimento e desenvolvimento do aprendizado que ocorre em sala de aula. O contraturno contribui com a melhor apresentação das atividades de reforço escolar, atividades físicas, atividades artísticas, melhorando consequentemente a comunicação das crianças com o professor. Nas aulas de contraturno, desculpa,
ele consegue conversar melhor com os colegas, professores. Às vezes o pessoal da escola, equipe pedagógica, diretor, não é o mesmo que fica no turno deles, é outro. E como eles caminham pela escola toda no contraturno, eles vão para uma cancha de esportes, eles vão para a cantina, um horário diferente, né, não o horário dele de sala de aula, ele acaba se comunicando melhor. Se ele esquecer um casaco, esquecer um caderno, ele tem que ir na secretaria buscar, ele consegue conversar, chega lá, bom dia, boa tarde, professor, eu esqueci meu caderno, esqueci meu casaco, ele vai conseguir se comunicar melhor. E isso é muito válido para os pequenos, porque os pequenos têm aquele convívio só dentro de casa, né? Com o pai, a mãe, avós, irmãos. E na escola é um espaço maior, onde ele tem onde ele se encontra com outros colegas, com outras crianças de outras turmas, idades diferentes, então ele consegue se comunicar melhor e a relação, a comunicação aluno-professor fica mais tranquila, mais fina, assim, eles conseguem conversar melhor, esclarecer dúvidas, ele vai para casa mais tranquilo, que aprendeu a matéria, e a professora, consequentemente, fica também mais tranquila que ela conseguiu passar esse ensinamento, esse aprendizado para os seus alunos, desde os bem pequenos até os maiores. O rendimento escolar melhora significativamente, pois a criança descobre não só a formação intelectual, mas também descobre uma vida mais saudável, uma maior interação com os colegas, enfim, uma maior descoberta de suas habilidades. Às vezes, a professora em sala de aula gostaria de plantar uma árvore com as crianças, gostaria de fazer uma horta, gostaria de fazer uma exposição de fotos e ela não tem tempo. Não tem tempo porque durante a aula ela precisa desenvolver o currículo, ela precisa passar toda a matéria que está no currículo e o tempo para esse tipo de atividade mais prática fica menor. E no contraturno eles conseguem desenvolver essa atividade, consequentemente melhora o que? O rendimento escolar, o rendimento de sala de aula. Porque foi passado, por exemplo, o dia da árvore, foi passado texto, foi passado desenho para pintar, mas eles não tiveram o toque de uma árvore mesmo. Aí eles lá, na hora do contraturno, o professor vai reforçar aquilo plantando uma árvore. Cada um vai escolher uma mudinha, vai plantar na escola, ou às vezes levar para casa, plantar em casa, e vão acompanhar o crescimento dessa árvore, o crescimento dessa planta. Então isso é muito importante para as crianças. Eles vão agregar esse conhecimento físico de tocar na árvore com o que eles aprenderam em sala de aula. E isso melhora em muito o que eles estão aprendendo, porque é um reforço, né? Um reforço do que eles estão aprendendo, porém de uma forma mais prática, uma forma que eles podem tocar, que eles podem sentir. Uma horta, ver desde a germinação até colher a fruta, colher um tomate, então isso vai ser muito importante, vai fechar com chave de ouro o que a professora estava ensinando em sala de aula. Isso para eles é muito importante, o toque, sentir aquilo que eles estão aprendendo somente da professora falando e mostrando em livro, eles vão conseguir fazer isso na aula prática, na aula do contraturno. Hoje a gente vai plantar, hoje a gente vai ir no teatro, ir no cinema. São coisas que ele, na aula, ele escutou, ele ouviu, ele viu, mas num livro. Ele, na hora do contraturno, ele vai ter a sensação, vai ver a coisa prática acontecer. Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de estar me acompanhando até aqui. Todos esses vídeos que eu estou gravando, que são vídeos para a faculdade, essa palestra sobre o contraturno. O próximo vídeo vai ser sobre a confiança dos pais na escola, no que a escola passa para os pais sobre essa ideia de contraturno. Depois a gente vai ter também uma entrevista com um pai que já teve essa experiência de ter filhos em contraturno. E a gente vai desenvolvendo esses vídeos aos poucos, vai passando para vocês. Essa foi a primeira parte desse vídeo sobre a contribuição para o rendimento escolar. Eu vou gravar mais um
finalizando essa parte de rendimento escolar. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, continuem me acompanhando. Tchau!